Cumprimento a todos vocês, queridos irmãos e amigos que estão presenciando este testemunho. Meu nome é Virgínia Esther Soares de Velasquez. Nasci em um lar cristão, e com a idade de 14 anos, meu primeiro amor por Deus começou a esfriar a tal ponto que deixei de ir à igreja. Comecei a sair com meus amigos e a me desvencilhar de Deus. Eu não queria ir à igreja. Em vez disso, eu ia passear ou ficava em casa estudando. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Certo dia, eu estava sentada no parque. Eu me sentia triste, só e vazia. Meus pais não estavam em casa, e eu tinha que me preparar para a universidade. E alguém se aproximou de mim. Eu não sabia quem era. E imediatamente aquela pessoa me disse: faça um jejum de 4 dias. E quando fiz este jejum, o Senhor mudou a minha vida, mudou o meu coração, tirou o vazio e a angústia que eu sentia, e me dei conta que Deus me amava, e que Ele precisava de mim para algo mais. Desde então comecei a consagrar a minha vida a Ele, comecei a buscá-lo, a orar a cada manhã, comecei a dar toda a honra e toda a glória a Ele. Eu sabia que a minha vida dependia dele. Tenho uma irmã que sempre esteve ao meu lado orando e me ajudando, orando o tempo todo pelos enfermos e pessoas necessitadas. O Senhor nos enviou a uma igreja, onde havia muita necessidade de Deus. Havia velhinhas, crianças, e nós começamos a trabalhar com eles. Depois de algum tempo, o Senhor nos abriu portas para pregar em diferentes igrejas. Era maravilhoso ver como Deus curava os enfermos. O Senhor fazia grandes coisas e a sua palavra se cumpria. O Senhor era glorificado de diversas maneiras. Certo dia, estávamos preparando o almoço depois de termos jejuado 4 dias, e o pastor bateu na porta e disse que devíamos atender a um pedido de oração. Então começamos a orar e orar. Não sabíamos o que o Senhor iria fazer naquele dia. Imediatamente senti que o meu coração começava a bater cada vez mais devagar. E me dei conta que a minha alma estava saindo do meu corpo. Não entendi o que estava acontecendo, e comecei a sentir medo e mais medo. Olhei para baixo e vi o meu corpo lá ajoelhado orando. Olhei para cima e disse: Senhor, ajuda-me. Naquele momento um anjo me falou: Esther, eu vim aqui por ti. Vou te levar para conhecer um lugar para que você dê o testemunho, pois Deus tem coisas grandes na tua vida. Ele me pegou pela mão e começamos a subir e a subir. Subíamos tão alto que perguntei a ele: aonde vamos? Aonde você está me levando? Ele respondeu: vamos a um lugar que você não conhece. E então percebi que estávamos no meio do firmamento. O anjo me disse: vamos descer por aqui. E começamos a descer por um túnel escuro. Irmãos, quanto mais descíamos, mais aumentava aquele calor insuportável. Eu não sabia o que era aquilo. Eu dizia: Senhor, ajuda-me. Aonde estamos indo? E ele respondeu: nós vamos ao inferno. Chegamos a um certo lugar, e vi que aquele túnel se dividia em 3 partes. Ele me perguntou: por onde você quer entrar? Aproximei-me da primeira entrada, irmãos, e havia gritos e desespero. E eu disse: por aqui não. Fui para a segunda entrada e havia fogo. Havia chamas que saíam dali e ardiam. Cheguei perto da terceira entrada e havia um cheiro insuportável. Não aguentei ficar ali. Então eu disse: prefiro entrar por onde há gritos. Quando começamos a descer, irmãos, uma porção de demônios se aproximou. Eles começaram a falar: é aqui que queríamos te ver. Lutamos pela tua alma. Queríamos te trazer para cá, porque você é um estorvo para nós. Eles começaram a querer me agredir e a me insultar, mas aquele anjo do Senhor lhes disse: um momento, vocês não vão tocar nesta alma. Eu não sabia o que fazer nem o que pensar. Estava assustada. Havia demônios com cara de santo, outros com 7 cabeças. Parecia que eu estava vendo personagens de desenho animado como os do Pokémon e Dragon Ball Z. Era terrível, irmãos. Era desesperador. O anjo me tomou pela mão e me conduziu. Ele disse: veja. Quando olhei, comecei a ouvir o som de instrumentos musicais, e uma canção que dizia sobre sexo. Perguntei ao anjo: como pode haver bailes no inferno? Ele respondeu: não está, olhe em sua volta. Assim que olhei, vi milhares e milhares de almas dançando e indo de um lado para o outro. Haviam demônios que os açoitavam e torturavam, e as almas clamavam:
misericórdia, socorro, dê-nos apenas um segundo de descanso, por favor, um segundo por favor, ajude-nos a ter descanso. Eles diziam, Deus, ajude-nos, mas Deus não ouvia mais. Perguntei ao anjo, por que essas pessoas estão aqui? Ele me disse, Esther, todos eles viviam em festas e em bailes quando estavam na terra, nunca quiseram aceitar a Deus, e agora estão aqui. Perguntei ao anjo, não há mais misericórdia para essas pessoas? Ele disse, Não, eles nunca vão sair deste lugar, venha por aqui. Quando chegamos ao outro lugar, havia pessoas discutindo e brigando, suas palavras eram como espadas que atravessavam os corações. Saía carne, saía sangue, saíam pedaços que caíam e depois se reconstituíam. Eles discutiam com ira nos olhos, com ódio, era como se estivesse saindo fogo dos olhos deles. Perguntei ao anjo, o que significa isso? O anjo respondeu, São pessoas que na terra só viviam discutindo e brigando na justiça. São almas que não queriam saber de Deus. Esse é o castigo deles. Foi ainda mais duro quando vi padres e freiras em um determinado lugar. Era um lugar reservado onde quase não havia iluminação. Ali havia trevas, pestilências, calor e vermes de tormento parecidos com animais que se moviam de um lado para o outro, e despedaçavam as pessoas. Aproximei-me de um padre e lhe perguntei, por que você está aqui? Ele olhou para mim e disse, veja, na terra, nós conhecíamos o que diz a palavra de Deus. Sabíamos que adorar imagens era pecado. Sabíamos que não existe purgatório. Mas havia uma ordem superior que mandava, que exigia e que obrigava a falarmos sobre essas coisas, porque tudo isso dava muito retorno financeiro. E eu lhe perguntei, mas se você sabia que tudo isso é pecado diante de Deus, por que não se arrependeu? Por que não pediu perdão, já que Deus é bom e teria te perdoado? Ele disse, não, eu ensinava muitas pessoas, e até eu acreditava que tudo isso estava correto. Além disso, eu não lia a minha Bíblia. Aproximei-me de umas madres religiosas que estavam de trajes compridos e com o rosto coberto, quase não se via a pele delas. Elas estavam sendo atormentadas e mordidas pelos vermes. Perguntei, por que vocês estão aqui? E uma me disse, as reportagens que passam na televisão sobre aborto e lesbianismo estão corretas. Nós não amávamos a Deus como dizíamos amar. Nosso coração estava longe dele. O que nos importava era a comunidade. O que nos importava era o dinheiro e a fama. Mas não amávamos a Deus. Era tão duro ver essa realidade, e pensar que nas igrejas há muitas pessoas que creem estar seguindo a verdade, mas estão enganadas, estão cegas porque não leem a palavra de Deus. Basta somente abrir a Bíblia, nela está a verdade. A Bíblia diz para não nos prostrarmos diante de imagens. Ela diz no segundo mandamento que amemos a Deus, e que não amemos e adoremos imagens, estátuas e nenhuma outra coisa criada. O anjo me tomou pela mão e me levou a outro lugar. Ele perguntou, o que você está vendo? Respondi, uma irmã da igreja. Quando me aproximei dela perguntei, por que você está aqui? Ela olhou para mim e disse, sabe, fui uma cristã durante toda a minha vida, mas eu não amava a Deus. Eu criticava e falava mal de todos os pastores. Eu pensava que todos eles eram devoradores e que comiam os nossos dízimos e as nossas primícias. Fiquei muito surpreendida e disse, mas por quê? Os pastores pregam que temos de dar os dízimos e as ofertas. Então, não há motivo para criticar. Ela me disse, não, eu pensava que era mais dos que os pastores. Eu acreditava que era melhor e não dava atenção a eles. Quando eu estava a ponto de morrer, um pastor me visitou e quis orar por mim, mas eu fui tão orgulhosa que disse, não, deixe-me em paz. Estou bem com Deus, mas na minha consciência, eu sabia que não estava bem com Deus. Também havia ali crianças irmãos. O que mais me impactou foi ver que começaram a entrar umas crianças. Eu corri atrás delas, pois meu desespero era grande. Perguntei ao anjo, o que essas crianças estão fazendo aqui? O anjo do Senhor me disse, elas estavam roubando. Quando a polícia chegou, eles atiraram e uma das crianças caiu. Elas já tinham consciência e não amavam a Deus, e agora estão aqui. E as crianças gritavam, misericórdia, meu Deus, ajude-nos. O anjo me falou, sabe o que mais mortifica essas pessoas? Veja.
e os demônios tinham como filmadoras que continham toda a vida daquelas pessoas. Eles iam em cada uma e diziam: Veja, lembra que na terra esse pastor pregou para você. Lembra que eles te falavam acerca de Deus, e você não queria saber. E aqueles demônios riam e zombavam das pessoas. Elas eram atormentadas por vermes e umas aves de rapina que as despedaçavam. Havia desespero, grito, pestilência, cheiro desagradável e vermes. Era um lugar de tormento. Naquele instante, senti-me como se estivesse na barriga do peixe. Clamei a Deus e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se estou em pecado, perdoa-me e tira-me daqui. Eu me sentia como se estivesse presa, como se não houvesse mais misericórdia para mim. Era terrível e desesperador. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que não querem recebê-lo, porque seus corações estão fechados. Irmãos, cheguei a um lugar onde havia prostitutas que estavam tendo relações sexuais com os demônios. Eram demônios que tinham a forma de serpentes que entravam pelo ventre daquelas mulheres, e quando saíam despedaçavam-nas, e elas gritavam: misericórdia, socorro. Perguntei ao anjo: quando essas prostitutas estavam na terra, alguém pregou para elas? O anjo disse: sim, veja. Ali estava como uma câmera de vídeo, que mostrava pastores indo até elas e pregando, e elas diziam que algum dia iriam se arrepender. Elas reconheciam que estavam em pecado, mas não queriam abrir o coração para Deus. Chegou um momento em que me senti desfalecendo. Comecei como que a duvidar de Deus, achando que o anjo estava errado, que eu já devia estar morta e que tinha ido para aquele lugar. Quando comecei a duvidar, veio um demônio e bateu no meu ombro esquerdo de uma maneira tão feroz e rude que o partiu todo. A dor era intensa. O anjo se aproximou e disse: Está vendo? Quando você larga a mão de Deus, o inimigo trata logo de te destruir e causar dano. Corra logo para a mão de Deus. Comecei a chorar muito e a pedir misericórdia. O anjo tomou a minha mão e disse: Esther, você tem que testemunhar isso. Você tem que contar o que está vendo. Não te cales. Você tem que pregar e contar o que os teus olhos estão vendo. O anjo me tomou pela mão e começou a me tirar dali. E os demônios vinham atrás insultando-me e dizendo: Esther, é aqui que queríamos te ver. O teu lugar é aqui. Lutamos pela tua alma. Deus não te ama mais. Deus não te ouve mais. Deus não está mais contigo. Não vamos te deixar sair deste lugar. Mas o anjo do Senhor lhes disse: Um momento. E eles ficaram calados, ficaram mudos, porque diante da presença de Deus não há demônio que resista, pois a presença de Deus é toda poderosa. Ela é capaz de acalmar a tempestade, é capaz de abrir o mar, é capaz de ressuscitar os mortos, é capaz de fazer grandes coisas. Irmãos, o anjo do Senhor tomou a minha mão e disse: Veja isto. Quando olhei, era um pastor. Aquilo partiu o meu coração. Ele me disse: Eu sou de tal lugar, nasci e cresci evangélico, participei de um seminário bíblico, preparei-me para ser pastor, com 1 ano de ministério, conheci uma esposa maravilhosa e me casei com ela, tivemos 2 filhos. Certa noite, enquanto descansávamos na casa pastoral, ouvimos barulhos, eram arruaceiros que vieram para roubar. Logo me levantei e comecei a orar: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sabia quais eram os planos de Deus. Aqueles arruaceiros entraram, e com uma arma nas mãos atiraram na minha perna direita. Eu gritei: Deus não existe, porque Deus me desamparou. Aquele pastor incauto blasfemou e amaldiçoou a Deus. Arrependeu-se de ser cristão, pois achava que ficaria paralítico. Um pastor que tinha pregado a palavra e salvado tantas almas. Ele recebeu outro tiro e morreu. Estava naquele lugar de tormento. O que feriu o meu coração era que a sua família na terra acreditava que ele estava no céu, desfrutando da presença de Deus. Irmãos, podemos perder a nossa salvação no último segundo. Por isso, cuidemos dela com temor e tremor. Eu não aguentava mais. Sentia que estava desfalecendo. O anjo me tomou pela mão e me tirou dali. Começamos a subir e a subir. Eu não tinha forças nem para fazer mais perguntas. Chegamos a um lugar como se estivéssemos flutuando no ar. Ele me disse: Agora, é necessário que as tuas feridas sejam curadas. Olhei e vi um carro puxado por cavalos. Alguém me tomou em seus braços. Eu era como uma menina.
leve, fácil de carregar. Fui colocada em um dos cavalos. Irmãos, começamos a subir e a subir. De repente comecei a ver uma cidade resplandecente. Era a mesma presença de Deus. Havia um letreiro grande que dizia: "Bem-vindos ao paraíso." O anjo me tomou pela mão e disse: "Vamos." Senti tanto gozo, tanta alegria. Entramos. O anjo passou. 4 anjos que estavam na porta me disseram: "Você não pode entrar aqui. Teu corpo não foi glorificado." O anjo trouxe nas mãos uma jarra com água e me disse: "Beba." Depois que bebi, segui em frente. Comecei a ingressar naquele lugar. A primeira coisa que vi foi um rio de águas cristalinas. Eram águas tão doces, com um sabor que não se pode descrever. E comecei a beber. Eu bebia em minhas mãos. Senti que aquelas águas saciavam a sede da minha alma, acalmavam o meu coração e tiravam a dor e a aflição. Aquele mesmo anjo me disse: "Veja, ali estão a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida." Fiquei contemplando aquelas folhas verdes. Havia frutos bem grandes. Eu estava maravilhada de ver a presença de Deus, o lugar que Deus nos prometeu. O Senhor disse: "Irei preparar um lugar para vós outros, porque para onde vou, vocês também irão." Comecei a contemplar as ruas, e vi pessoas aparentando idade entre 18 e 20 anos. Perguntei ao anjo: "Onde estão as crianças? Onde estão os anciãos?" Ele me disse: "Não, neste lugar não há anciãos e nem crianças. Aqui todos têm a mesma idade. Quando eles morrem, o Senhor os rejuvenesce. Ele cura as feridas, tira as aflições e lhes dá paz. Uma imensa paz. Aqui não há homem e mulher. Aqui somos todos iguais como irmãos, e nos amamos com o amor de Deus." Havia flores preciosas naquele lugar. Uma flor tão bonita me cativou, que eu quis correr e colocá-la entre as minhas mãos. Eu quis arrancá-la. O anjo me disse: "Todas são tuas. Você pode desfrutá-las. Aqui você não precisa destruí-las. Tudo é teu. Cheire o aroma, contemple a cor, mas não arranque." Olhei para o lado e vi palácios. Vi coisas maravilhosas. Havia uma claridade tremenda. Havia uma música suave. Os anjos davam as mãos e começavam a dançar e a cantar para Deus. Santo, Santo. Era maravilhoso. O anjo do Senhor me disse: "Veja, essa que está vindo é a tua tia. Na terra ela tinha enfermidades e era epilética. Mas o Senhor viu a aflição e a dor dela, e ela está regozijando aqui no céu. Veja, ela já não tem mais enfermidades e está curada." Eu corri e abracei. Eu disse: "Tia." Senti que a amava de toda a minha alma. Ela estava curada e não tinha enfermidades. Estava bem. Era maravilhoso. Vi outros familiares que tinham morrido de acidente, todos desfigurados e estavam ali com o rosto reconstituído. Mas havia algo que estava me intrigando. Eu disse ao anjo: "Você me trouxe a este lugar, e eu quero conhecer o Pai." Na terra, há pinturas do Senhor Jesus, e nós temos uma referência dele, e o Senhor também me mostrou ele em visões. Eu quero que você me leve para conhecer o Pai. O anjo me disse: "Não, ainda não é tempo." Eu disse: "Leva-me." De tanto insistir, o anjo começou a me transportar na velocidade do vento. Quando chegamos a um lugar, ele disse: "Olhe para cima, lá está o Pai." Assim que olhei para lá, uma luz muito forte veio nos meus olhos que quase me deixou cega. Caí prostrada no chão. Eu não podia ver o Pai, pois não estava santificada. Naquele lugar diziam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor." Os anjos adoravam ao Senhor. Parece que neste exato momento que eu relato, é como se eu estivesse naquele lugar. Pai, eu te amo, eu bendigo teu nome. Sei que algum dia vou estar contigo. Louvado seja o Senhor. O anjo se aproximou de mim e disse: "Esther, é necessário que você volte para a terra. Vamos, já terminou. Durante 3 meses você vai testemunhar tudo o que viu aqui. Passados os 3 meses você virá definitivamente para este lugar." Eu disse ao anjo: "Por favor, não me leve. Deixe-me aqui. Na terra há muitas dificuldades. E tenho medo de falhar com Deus. Tenho medo de pecar. E quando morrer, talvez não volte para este lugar. Deixe-me aqui, por favor." E o anjo me disse: "Não, Esther, dentro de 3 meses você vai voltar para este lugar. Vá logo e diga às pessoas que se arrependam. Diga ao mundo que a vinda do Senhor está próxima. Pregue o tempo todo. Fale com autoridade. Diga a eles que há um inferno. A presença do Senhor vai estar contigo.
muitos vão acreditar e se arrepender, pois vai ser Deus falando por meio de ti. Por mais que eu clamasse para que não me levasse de volta para a terra, ele me trouxe. Quando voltei, vi o meu corpo estirado. Minha irmã estava aflita mexendo nos meus pés, pensando que eu tinha desmaiado. Contei essa experiência, e muitos ficaram maravilhados. O fogo de Deus começou a arder dentro de mim. Senti que era Deus quem estava me enviando a pregar. Nessa ocasião, não frequentei a universidade. Comecei a pregar nos parques. Um dia, um casal me disse: garanto que você é uma dessas charlatãs que querem dinheiro ou assustar as pessoas, ou que a sua igreja cresça. Eu lhes disse: não, eu sei o que vi. Meus olhos viram e eu vou orar por ti. Permita-me e feche os teus olhos. Naquele momento, impus as mãos naquele casal e falei: Senhor, se tu és todo-poderoso, que este casal experimente um pouco do que é o inferno. Eles começaram a suar e a tremer. O corpo deles tremia e eles disseram: não, você é uma bruxa, você é uma feiticeira xamânica, saia já daqui e nos deixe em paz. Eles não aceitaram a Cristo. Eu lhes falei: Deus ama vocês, um dia vocês serão filhos de Deus. Eles me olharam e saíram correndo. Havia aqueles que me diziam nos parques: vejam a louca, aleluia. Havia outros que zombavam e eu dizia: não nos impeçam. Eu ia com a minha irmã e com a nossa Bíblia. Nós pregávamos, falávamos nos hospitais, nos mercados e em todos os lugares aonde íamos, pois a presença de Deus estava comigo. Eu me sentia feliz, tinha vigor e força para orar e ler a palavra. O Espírito Santo de Deus me falava que eu tinha que pregar. Eu estava feliz de estar pregando a palavra do meu Deus. Mas os meses estavam passando. Dei-me conta de que faltava só um mês. Deus permitiu que a minha irmã fosse com a minha mãe para o Amazonas, a fim de pregar no colégio onde ela nasceu. Ela sentia o chamado de pregar e anunciar a palavra de Deus. Ela me disse: Esther, você está fazendo a obra aqui. Siga em frente com as crianças. Siga em frente no ministério com os jovens. Não vou mais pregar porque Deus está me chamando. Então comecei a contar as semanas. 4, 3, 2, 1, 5 dias. E quando faltava um dia eu disse: Senhor, será que vou morrer? E o diabo começou a me bombardear como nunca. Vinham pensamentos que falavam: foi só um sonho, você dormiu durante a oração. E o que viu foi um sonho a respeito daquilo que tanto pensas. Se há céu, se há inferno, tudo não passou de uma aventura. Como que você vai morrer? Você está prestes a fazer concurso público. Você tem um futuro pela frente. Não tem nenhuma doença. Está sã. Está bem. Você não vai morrer. Você não vai morrer. E aquilo começou a me bloquear. Eu me pus a orar e a dizer: Senhor, ajuda-me. Confirma se vou passar por essa experiência. Senti que Deus já não falava comigo. Isso me desesperava. Comecei a jejuar repetidamente. Um dia, 2 dias, e Deus não confirmava. Então, comecei a me conformar e a dizer: não, eu não vou morrer. Estou bem, estou forte, nasci para pregar. Mas um dia, em 2 de novembro eu estava no meu quarto. Naquela manhã, eu tinha acordado me sentindo um pouco estranha. Eu estava com muita vontade de ler o livro dos Salmos. Comecei pelo capítulo 1 e fui continuando. Comecei a ler todos os Salmos, 51, 91 e fui prosseguindo. Comecei a sentir que Deus estava me preparando. Eu não quis comer durante todo o dia e nem decidi jejuar. Estava me sentindo totalmente em paz. À tarde fui à igreja. Foi um culto maravilhoso. Minha amiga me acompanhava. Ao terminar o culto eu disse: irmãos, quero me despedir da igreja. E comecei a me despedir. Os irmãos me perguntaram: você vai viajar para o Amazonas? Eu ria e não respondia nada. Quando estávamos indo embora, o pastor se aproximou e disse: irmã, eu acompanho vocês. Eu disse: não, pastor, nós vamos sozinhas, não há perigo. Ele disse: não, irmã, a esta hora pode haver algum perigo. E fomos para casa. Quando chegamos, minha amiga disse: quero dormir no quarto da Carmen. Então senti uma dor de cabeça tão forte, que dei um grito alto e cambaleei como se estivesse prestes a desmaiar. Não me lembro do que aconteceu com o meu corpo, só sei que quando abri os olhos,
Eu estava em um lugar diferente. Já não era um anjo que estava me esperando. Eu pensei que era uma experiência da parte de Deus, um arrebatamento em que Deus queria me mostrar algo. Mas o que me aterrorizou foi ver um demônio preto com um machado na mão. Ele estava ali me encarando e querendo que eu fugisse. Eu dizia: o sangue de Cristo tem poder. Há poder em Jesus, há poder no sangue de Cristo. Acredito que era um demônio que queria me atacar, como já tinha tentado em muitas vezes. Queria me matar e me destruir, e eu lutava clamando o sangue de Cristo. Mas aquele era um demônio da morte. Ele me olhou fixamente e disse: vou te matar, vou te destruir. Mas veio um anjo do Senhor e falou: espírito de morte, fora. Nesse instante aquele demônio se foi. Pensei que o anjo ia me tomar pela mão e me tirar dali, mas não foi isso que aconteceu. Fiquei sozinha, e comecei a contemplar ao meu redor e a ver que almas passavam por aquele mesmo lugar que era como um túnel grande e extenso, e centenas de almas estavam passando por ali, crianças, jovens e adultos, e todos caminhavam tristes. Aproximei-me e comecei a conversar, mas eles não respondiam nada. Começamos a seguir em frente, a seguir e a seguir. Começamos como que a andar em círculos em um túnel escuro. Eu dizia: Senhor, ajuda-me, aonde estou indo? E me desesperava. Então chegamos a um rio e todos pararam. Todos traziam um rolo na mão. Eles colocavam o rolo naquele rio, e de uma maneira sobrenatural, passavam para o outro lado. Mas eu não tinha nada. Um anjo veio e me perguntou: onde está o teu rolo? Respondi: que rolo? Eu não tenho nada. Não sei. Ele me disse: você está morta. Volte para onde está o teu corpo e lá estará um rolo, porque todos têm um. Ele me explicou como voltar. Quando voltei, entrei na casa e vi meu corpo estirado. Havia muitas pessoas ao redor, os irmãos da igreja, alguns vizinhos, a dona da casa, os filhos dela. Eles choravam e gritavam dizendo: meu Deus, por que a levaste? Porque, meu Deus. Minha amiga me pegava nos braços e balançava o meu corpo que não se mexia. Ela dizia: amiga, você não está morta. Eu contemplava aquela cena como se não fosse eu que estivesse ali. Era como se estivesse vendo um vídeo. Enquanto minha amiga me levantava, pude ver um pequeno rolo. Peguei-o na minha mão e comecei a correr rápido. Mas havia um grupo de irmãos que estavam orando e orando. Eram 6 irmãos que clamavam e diziam: Senhor, tua palavra diz que aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. Levante a Esther. Veja as crianças, Senhor. Tu ouvias quando elas oravam. Levante a Esther. Tu podes transformar a morte em vida. Eles oravam insistentemente. Enquanto isso, algumas irmãs começaram a procurar o número do telefone de onde meus pais estavam. Elas pegaram todos os meus cadernos da faculdade em busca do número. Elas procuravam em todos os lugares e se desesperavam, pois não estavam encontrando. Uma irmã disse: lá embaixo, há uma sala grande para fazer o velório. Um outro irmão disse: aqui não, a igreja é pequena, mas lá cabe. Mas os irmãos oravam e clamavam a Deus: Senhor, tua palavra diz que aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu contemplei aquela cena e senti tristeza, e ao mesmo tempo alegria, pois sabia que estaria com o meu Pai Celestial. Não aguentei mais ver. Saí dali e voltei pelo mesmo túnel. Cheguei ao rio. O anjo pediu o meu rolo e pude passar. Ao chegar, vi o mesmo letreiro que estava escrito: Bem-vindos ao paraíso. Os 4 anjos pegaram o rolo e abriram, e havia o selo de Deus naquele rolo. Eles disseram: esta mulher está selada pelo sangue de Cristo. Pode passar. Quando olhei para trás, pude ver que a maioria mostrava o seu rolo, mas não havia nenhum selo, e o anjo lhes dizia: apartai-vos daqui. E eles eram lançados em um lugar profundo de trevas. Entrei. Dessa vez foi bastante diferente. 4 anjos me pegaram e me levaram a um lugar. Eles começaram a me vestir com roupas brancas. 4 anjos chegaram com uma coroa de pérolas e puseram na minha cabeça. Um anjo se aproximou e disse: sabe quem vai te dar as boas-vindas? Respondi: não. Olhei para frente e vi o Senhor Jesus caminhando na minha direção. Pude ver seu rosto. Pude ver o seu olhar tão doce, tão amoroso. Seu traje. Ele era alto como se tivesse 1,80 m. Suas vestes brancas,
suas sandálias. O Senhor Jesus está conosco, ainda que não possamos vê-lo. Essa paz que sentimos em meio aos problemas, é a presença do nosso Deus. Ele me disse: Bem-vinda. Eu estava tão contente, eu podia me deslocar, podia correr. Vi um servo de Deus ali, corri e disse: Pastor. Ele me viu e perguntou: O que está fazendo aqui? Respondi: Não sei, eu morri. O Senhor me deu uma experiência, e disse que dentro de 3 meses eu iria voltar, e aqui estou, segura de que não voltarei para a terra. Ele me abraçou e começamos a pular como cordeirinhos e a correr. Pude me dar conta que o meu vocabulário era diferente. Era uma língua que não era espanhol nem inglês, e nenhuma outra. Era uma língua que eu nunca tinha ouvido e que os meus lábios conseguiam pronunciar com facilidade. Minha avó perdeu filhos ao dar à luz. Eu pude vê-los ali. O anjo me mostrou que eles estavam jovens, estavam correndo e brincando, estavam desfrutando da presença de Deus. Mas algo me chamou a atenção, quando olhei para a coroa daquele servo de Deus, chamado Nestor Bela. Havia centenas e centenas de pedras preciosas na coroa dele que brilhavam. Havia rubis vermelhos, verdes, azuis que cintilavam. Olhei para a minha coroa e percebi que não havia tantas pedras. Havia também buraquinhos nela. Fui até um anjo e perguntei: por que minha coroa não tem tantas pedras? Ele respondeu: Esther, cada pérola que você está vendo na coroa desse servo de Deus, é uma alma que ele ganhou na terra. Perguntei: e por que há buraquinhos na minha coroa? Aquele anjo me disse: Veja, cada buraquinho é uma pessoa para quem você podia pregar que estava precisando de Deus, e você não falou com ela. Senti dor e tristeza porque eu não havia pregado para essas pessoas, e como que uma tela apareceu na minha frente. Minhas amigas da universidade. Desde quando entrei na universidade, houve ocasiões em que eu quis pregar para elas, mas eu me detinha. Eu via professores tristes. Uma professora estava sempre agitada, porque dizia que o seu filho queria se matar. Às vezes eu criava coragem para ir até ela, e lhe dizer que Deus queria amar e ajudá-la, mas eu me detinha. Fiquei em silêncio. A paz naquele lugar era tremenda, pelo gozo que estava sentindo. Minha alma pulava e corria. Havia anjos que traziam bandejas para servir. Havia flores. Havia aves. Pude me dar conta de que a terra é uma cópia do céu. Tudo o que há no céu há na terra, mas na terra tudo está destruído. As plantas estão amaldiçoadas. As árvores estão cheias de galhos que nos machucam. No céu, tudo é maravilhoso. Há paz, gozo, alegria. Eu estava contente e feliz. Eu perguntei se todos estão no mesmo lugar, se podia conhecer os apóstolos, Pedro, Paulo, João. Era meu sonho conhecê-los. O anjo me disse: Não, no céu há 7 lugares, e todas as almas não estão no mesmo lugar. Veja, todos os discípulos estão próximos do Senhor Jesus. Todos os que pregam e ganham almas estão mais próximos de Deus. Por exemplo, o ladrão da cruz está muito mais distante, e vai ter que esperar milhares e milhares de anos para estar perto de Deus. Isso me trouxe alegria, pois na terra, há muitos servos de Deus que não possuem comodidades nem casas luxuosas, e estão pregando a cada dia, mas no céu, a alegria é grande. Os paralíticos, os coxos, os doentes, os que têm síndrome de Down, no céu, há um lugar especial para eles preparado pelo Pai. É maravilhoso, mas de repente, senti aquele gozo e aquela alegria começando a terminar. O Senhor Jesus se aproximou de mim, olhou-me fixamente e disse: Esther, venha. Quando ele me chamou, olhei para ele e vi uma lágrima no seu rosto. Corri e perguntei: Senhor Jesus, por que choras? Ele falou: Ouça. Quando ele me disse ouça, meus ouvidos se abriram e comecei a ouvir gritos na terra. Ouvi a voz do pastor e dos irmãos que clamavam e diziam: Senhor, Senhor, devolva a vida da Esther. Tenha misericórdia, meu Deus. Ajuda-nos, socorra-nos. Eles choravam e o Senhor Jesus me disse: Esther, quando um justo está clamando na terra, não posso ignorar a sua petição. Neste momento, há muitos justos clamando por ti. Eu disse: Senhor Jesus, por favor, não me mande para a terra. Uma vez estando aqui já não quero mais voltar. Tenho medo de falhar para contigo. Tenho medo de voltar atrás. Ele falou: Veja isto. E o Senhor me mostrou como um vídeo.
Naquele instante, vi meu pai e minha mãe. Eram 7 horas da manhã. Meu pai estava orando, orava tão fervorosamente e dizia: Senhor, rogo a ti pela Esther que está em Chiclaio, cuida, guarda, proteja do mal, dá-lhe vida e saúde. As lágrimas da minha mãe me comoveram. Ela orava e chorava prostrada com o rosto em terra. Eles estavam orando por mim. Minha irmã também estava lá. Aquilo me comoveu. O Senhor Jesus me disse: a terra precisa de ti. Você vai ser um instrumento útil para mim. Você tem que voltar. Falei: meu Jesus, não me mande para a terra. Ele disse: você tem que voltar. Você vai pregar e testemunhar. Através do teu testemunho, muitas almas vão vir para cá. Naquele momento, vieram alguns anjos e me levaram, e o Senhor Jesus deu ordem para eles me mostrarem algo. Irmãos, eles me mostraram milhares e milhares de anjos em fila em posição de atenção, e havia outros anjos segurando trombetas. Um anjo me disse: veja, esses são os que vão tocar a trombeta final. Quando o Pai der o sinal, a trombeta soará, e o Filho do Homem virá entre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Todos hão de ver isso. Um anjo me perguntou: o que estás vendo? Respondi: um círculo igual ao globo terrestre. Ele me disse: esse círculo é a Terra. O que mais estás vendo? Falei: luzes. Algumas estão bem acesas, e outras estão meio apagadas. Ele me disse: assim estão os corações das pessoas. Nem todos que estão nas igrejas são de Deus. Há aqueles que amam a Deus com todas as suas forças, e outros cujo amor se esfriou. O que mais estás vendo? A imagem daquele globo terrestre foi aproximada, e comecei a ver pessoas brigando, discutindo e falando alto com o pastor e entre eles. O anjo perguntou: o que estás vendo? Respondi: pessoas cujas palavras se parecem com espadas. Ele me disse: isso mesmo, cada palavra que eles falam, são como espadas que partem e ferem a alma e o coração. Perguntei: por que eles estão brigando? Ele falou: por causa de doutrinas, porque interpretam a palavra de Deus da maneira deles, porque não pedem a revelação do Espírito Santo. Eles querem que seja da forma que eles pensam. Vai e diga a eles que não briguem por causa de doutrinas, e por causa de se é pecado fazer isso ou aquilo. Não, diga a eles que leiam a palavra que o Senhor vai lhes iluminar, que eles preguem, pois a vinda de Cristo está próxima. Cristo está vindo. Cristo está próximo, irmãos. Arrependam-se, amigos. Deus tem um plano na vida de vocês. O Senhor me mostrou o céu. O Senhor me mostrou um lugar precioso. Você pode desfrutar dele, mas ele também me mostrou um lugar de tormento. Quando me lembro, sinto temor e medo. Não quero que você vá para lá. Venha até Cristo, pois ele te ama. O anjo do Senhor me mostrou muitos pastores e me disse: veja, eles pregam em um púlpito dizendo: façam isso, não façam aquilo. Mas nas suas casas eles não vivem o que pregam. Eles não vivem como Deus manda que vivam. Eles vivem brigando com a esposa, e discutindo e criticando o irmão. Vai e diga que se arrependam. Vai e diga que a vinda do Senhor está próxima, e hoje mais do que nunca. Devemos nos aproximar e nos colocar debaixo da mão de Deus. O Senhor é o nosso ajudador. Ele está disposto a nos tomar pela mão, a nos levar para mais próximos dele e a nos guardar da prova, da tentação e da aflição. O anjo começou a me mostrar muitas coisas. Ele disse: vá para a terra, e fale para essa igreja que ela está mal, e que deve andar conforme os caminhos de Deus. Eu estava olhando tudo. Perguntei ao anjo: e se não acreditarem em mim? Ele respondeu: muitos vão acreditar em ti, e muitos outros não vão. Mas você vai pregar em nome do Senhor, que o Senhor estará contigo. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Neste momento, talvez, o Espírito Santo está tocando no coração de você que está tendo contato com este testemunho, e te chamando a ter um encontro pessoal com ele. Eu tive um encontro com ele, e o Senhor mudou o meu caráter. Eu tive um encontro pessoal com Deus, e ele me ajudou a ser santa. Não estou dizendo que não peco contra o meu Deus, mas sei que há em mim o desejo de ser mais fiel a ele a cada dia, o desejo de agradar o meu Senhor a cada dia. Ele me mostrou muitas coisas, mas o maior pedido que o anjo me fez foi este: vai e diga que a vinda de Cristo está próxima, que tudo o que está dito em Mateus, Lucas, João, Apocalipse está se cumprindo. Diga a eles que a vinda de Cristo está próxima, que os falsos profetas estão se levantando e que não creiam neles.
diga que as falsas religiões estão se levantando, e que eles não devem segui-las, que eles tenham cuidado e que esquadrinhem a palavra. Voltei para o lugar onde estava o letreiro Bem-vindos ao Paraíso, e imediatamente percebi que eu não tinha mais a coroa e as roupas. Elas tinham sido tiradas de mim. Não sei como isso aconteceu. Foi algo sobrenatural. Comecei a descer e a descer. Quando cheguei à terra, tinham-se passado muitas horas. Meu corpo estava estirado ali. Não tinha um rosto desfigurado, mas eu estava com medo de entrar. Apenas 6 irmãos estavam perseverando na oração. Os demais só choravam e se preocupavam. Aproximei-me do meu corpo e comecei a contemplá-lo. Em algum momento, algo me impulsionou a entrar ali, e voltei à vida. Quando voltei a viver, dei um grito que assustou a todos. Eu pensava que todos viriam me abraçar, mas a maioria saiu correndo e se retirou. Estavam com medo, e o Senhor começou a me usar em palavras proféticas com a mensagem que me tinha dado. Havia muitos irmãos ali que não amavam a Deus de coração. O Senhor me deu força e coragem para falar a eles com autoridade em nome do Senhor Jesus através da unção dele. Santo, Santo, ó Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Aleluia, glória a Deus. Comecei a pregar, irmãos. Durante toda a semana as crianças me chamavam de a morta-viva, mas eu não me detive. Fui à universidade e testemunhei, e neste momento, o Senhor me dá a oportunidade de testemunhar a você que está presenciando este testemunho. Você não está me vendo face a face, mas estou falando do que Deus tem para a tua vida. Deus tem um grande propósito. Venha a Jesus, amigo. Ele te ama com um amor eterno. Ele quer transformar a tua tristeza em alegria. Ele fez isso comigo. Aos 16 anos tentei me matar 3 vezes pulando da laje, mas o anjo do Senhor cuidou de mim, pois Deus tinha um plano na minha vida. Talvez você, moça, está sofrendo uma decepção. Talvez você, jovem, está sofrendo um problema de falta de dinheiro. O Senhor supriu minha entrada na universidade. Ele supriu todos os meus gastos, todas as minhas necessidades. Ele me curou quando eu estava com apendicite e muito enferma dos rins. O Senhor fez grandes milagres para que eu viesse até aqui te contar esse testemunho. Vindo de Cajamarca, o diabo me atacou no carro. Tive um desmaio e quase morri. Depois, vindo para Lima, o carro pifou, e tivemos sérios problemas. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você venha até aos pés de Cristo. O diabo não quer que você se arrependa, mas Deus te ama. Deus te ama com um amor eterno. Neste momento não olhe para mim, olhe para o Senhor Jesus. Assim como Ele me recebeu com os seus braços abertos, Ele quer te receber também. O que estás esperando? Ele te ama. Ele te diz: venha, venha, venha. Quero transformar o teu deserto em abundância. Quero transformar a tua tristeza em alegria. Quero te dar uma nova vida. Se não tens pão para o dia de amanhã, Ele te diz: eu sou o teu provedor. Cristo te ama. A palavra de Deus conta que morreram um rico e um pobre chamado Lázaro. O rico em tormentos rogou ao Pai: envia alguém ressuscitado para pregar que eles vão se arrepender. Deus neste momento está falando no meu coração para te dizer que Ele me enviou para te contar este testemunho para que você se arrependa. Muitos já testemunharam e muitos já viram, e você está me vendo nesta hora. Cristo te ama. Aceite a Jesus. Se você quer ter Cristo no coração, feche os teus olhos, abra o coração a Ele e faça esta oração: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Perdoa todos os meus pecados cometidos desde quando nasci até este momento. Muda o meu caráter, muda a minha vida. Entrego o meu coração a Ti. Eu me humilho, Senhor, e Te entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e quando morrer, que eu possa estar na Tua presença. Entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Saúde em nome de Jesus os irmãos e amigos. A irmã Esther acabou de contar o seu testemunho. Ela é minha esposa. Deus nos uniu. Ela teve 2 experiências. Na primeira, eu ainda não a conhecia. Na segunda experiência, em que ela ficou clinicamente morta por 8 horas, eu fui uma das testemunhas oculares. Naquela ocasião, eu era encarregado da obra da igreja a que pertence a Esther. Ela era uma jovem ativa na igreja, era pastora das crianças, era presidente da área de evangelização dos jovens. Eu sou evangelista,
O testemunho dela é uma realidade inegável. Muitos vão dizer, morrer, estar morto. O que isso quer dizer? Você e eu vamos morrer. É a lei da vida. Mas Deus é grande. E posso testemunhar que Deus é um Deus que pode transformar a morte em vida, e o deserto em paraíso. Deus é todo-poderoso. Naquela ocasião, nós nos reunimos com os irmãos em volta da Esther. Primeiramente pensamos que era um arrebatamento, mas vimos que ela tinha estirado os braços, os ossos. Ela estava ficando cada vez mais fria. Passaram-se 2 horas. Eu estava com um grupo de irmãos e com a dona da casa. Começamos a orar. Passaram-se 2 horas e não houve nenhum resultado. Tivemos que enviar alguns jovens para chamar os irmãos da igreja. Todos os irmãos. Alguns trabalham no conselho. Outros são contadores. Outros trabalham até altas horas da noite. Eles foram até o lugar onde nós estávamos. Alguns depois de terem participado de um culto de jovens que tinha encerrado às 10 horas da noite. Passaram-se 8 horas, faltando alguns minutos para que Deus devolvesse Esther à vida. Deus usou uma irmã em palavra profética. Deus disse a ela que em 5 minutos, o espírito voltaria ao corpo de Esther, e nós cremos nesta palavra. E o que mais vinha na nossa mente e no nosso coração, é o que diz a palavra de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse foi o lema que Deus nos deu para termos a fé necessária na sua palavra. E nós oramos. Quando se passaram exatamente 5 minutos, em conformidade com a palavra profética, ela voltou à vida com um grito forte. Alguns saíram correndo porque ficaram com medo. Nós que estávamos orando também não esperávamos aquele grito, mas aconteceu. Por um momento, a língua dela ficou um pouco travada. Tivemos que orar para que a língua se soltasse, pois ela ficou 8 horas sem vida. Quando começamos a orar, ela deu uma palavra profética a todos. Havia problemas na igreja, havia discussões. Isso nos motivou a nos unirmos e a pedirmos perdão. Foi maravilhoso e edificante para a igreja, e muitas pessoas vieram aos pés de Cristo. Aconteceu um avivamento tremendo naquela igreja. Foi uma bênção de Deus. E agora eu e Esther formamos um ministério juntos. Deus me uniu com ela em um ministério profético. Eu sou evangelista, e Deus nos uniu para exercermos um ministério juntos. Espero que esse testemunho seja uma bênção para você. Deus te ama, e que Ele te abençoe grandemente. Muitas bênçãos para você e a sua família.